Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao podcast do Desembucha. Hoje com um convidado muito especial, um convidado da casa. Ele que é produtor e editor de vídeo aqui no Desembucha. Ele também tem uma grande afinidade pelo assunto da voz, por isso que ele está sendo convidado aqui hoje. E para quem não sabe, ele é meu marido. Então seja bem-vindo, Luiz Arthur. Cara, obrigado. Amor, Jaqueline, não sei como é que eu te chamo aqui, mas enfim. Uma coisa que eu tava pensando, cara, que coisa absurda. Fazer parte de um negócio que é o que eu consumo, que é podcast. Sim. Acho que eu tava comentando isso com o Marlon ontem. Em algum momento a gente vai fazer parte disso. E é muito estranho. A gente tá inserido dentro de algo que a gente consome. Sim. É muito legal. Eu tô muito feliz, de verdade. Que bom, eu fico muito feliz que você esteja aqui também. Como o Desembucha ele fala sobre comunicação, a gente pensou em várias maneiras, várias vertentes de realmente falar sobre esse assunto. E você, como é um entusiasta da dublagem, um entusiasta de fazer imitações, embora eu sei que você não goste de algumas, mas assim, eu acho elas sensacionais. Fala um pouquinho sobre como você... como despertou o seu interesse nessa questão das vozes das pessoas, dos sons em geral? Acho que, como a maioria das pessoas, acho que tudo veio por causa acho que na infância que isso chama atenção. Uhum. A gente é pequeno, a gente assiste desenho, coisa do tipo, porque você está assistindo determinado desenho. Aí começa a passar outro desenho e, por algum motivo, no outro desenho também tem a mesma voz do primeiro. Você fala, oh, meu Deus do céu, mas por quê? Isso é duas coisas completamente diferentes e tem a mesma voz do mesmo dublador. Aí foi isso que foi chamando a atenção e fazendo querer ir atrás, porque às vezes é uma voz muito específica também. Que nem eu cresci assistindo Dragon Ball Z. A voz do Goku, do Vegeta, é uma coisa muito forte e muito marcante. Você pode estar de olho fechado, você escuta, você sabe quem que é. Até em outra produção, pode ser filme, em pessoa, não desenho. Você escuta a voz e fala, cara, é a voz do Goku, que no caso é o Wendel Bezerra. Entendeu? Isso que desde pequeno me chamava a atenção. Você querer ir atrás para saber por que você escutava a mesma voz em diferentes produções, o que era. Que legal. Do porquê disso. Por que tem várias produções diferentes e geralmente casa de repetir a voz. Entendeu? Isso que chamava a atenção. Que legal. E você não é dublador, né? Não, eu sou entusiasta, viu, gente? Eu não sou ator, não sou nada. Sou intrometido. Mas se a pessoa quiser ser dubladora, o que ela precisa fazer? Até onde eu sei, ela precisa ter registro profissional de ator, que é o DRT. Certo. Se eu não me engano, eu acho que é 2 anos de curso de teatro para poder tirar o registro. Se eu não me engano. Certo. Você já teve vontade de ser dublador? Cara, vontade eu tenho, só não tenho coragem de fazer teatro, porque eu tenho morro de vergonha. Entendi. Ah, mas teatro é pra tirar a vergonha. Comigo não dá certo, não. Entendi. Quem vê você, quem te conhece, não percebe que você é tímido, né? Mas... Sim, eu sou muito tímido, cara. Em público, assim, é complicado. Eu não sei como que eu tô fazendo isso aqui de boa. É pra te tirar da zona de conforto. Sim. E falar de um assunto que você gosta bastante. Eu gosto muito. Nossa, eu gosto muito. Você acha que também esse seu interesse pelas vozes vem da sua... Porque você tem uma inteligência auditiva, uma inteligência musical. Você é músico também, você toca violão, toca piano. Então você acha que... E é autodidata, viu, gente? Aprendeu sozinho. Você acha que isso tem, às vezes, a ver... Porque você presta mais atenção no timbre das vozes, num som, numa nota musical. Uma coisa que a gente acaba prestando um pouco mais atenção na música antes e depois do violão. Porque antes da música você escuta, ok, por lazer, tudo e tal. Mas hoje eu escuto música de um jeito muito mais diferente. Não que eu tenha ouvido absoluto, mas acaba prestando mais atenção em determinada coisa. Porque algo que sempre me chamou a atenção sempre foi voz e violão. Voz e violão sempre. Que eu acho que é a música mais cru que ela pode estar, é uma voz e um violão. Sem muito arranjo, muito autotune, muito sofisticação em cima de software de ajuste de voz, coisa do tipo. Se pegar muita música dos anos 60... Cara, era apenas voz e violão e aquilo é muito bonito. Porque o cara realmente tinha que ter talento.
Porque ou você tinha talento, filho, ou você não tinha. Não tinha como ajustar num programa de computador depois. O cara tinha que ser bom. De saber realmente impostar a voz. Saber realmente usar a voz. Onde subir uma nota, onde descer. E isso que me chama muito a atenção, que eu acho muito bonito. É muito legal, né? E falando na dublagem, que você começou a citar um pouquinho, o Wendel Bezerra mesmo é muito engraçado, porque caso vocês não conheçam o Wendel, gente, vá atrás, porque o trabalho que ele faz é maravilhoso, como de tantos outros dubladores que tem aqui no Brasil. E o Wendel, ele ficou muito conhecido por fazer a voz do Goku em Dragon Ball Z, Dragon Ball no geral, né? Mas em especial o Z na nossa geração dos anos 90. Mas também ele faz a voz do Bob Esponja. Exatamente. E assim, não tem nada a ver uma voz com a outra. Então essa capacidade também de modular a voz. Exatamente. Porque assim, quem não conhece, fala, esse cara aqui faz a voz do Goku. Tudo bem, ok. O Goku é uma coisa um pouco mais... É mais humano. Ele sobe um pouco o tom, só pra ficar uma coisa um pouco mais jovial. Só que o Bob Esponja é um negócio extremamente caricato. É uma voz muito específica. E pelo que eu já vi do Wendel falando, quando ele começou a desenvolver, ele não sabia que ele sabia fazer aquela voz. Chegaram com o produto e falou, tem esse personagem, o original é esse, que é o Tom Kenny, nos Estados Unidos, desenvolve alguma coisa pra cima disso aqui. Deu certo. Conseguiu, achou um tom ali. Só que se você pega as primeiras temporadas, que se não me engano, acho que é de 99, comecinho dos anos 2000, pra agora, é muito diferente. Porque foi encontrando, dentro de tanto tempo fazendo o mesmo personagem, um modo mais confortável de você adequar aquela voz para você trabalhar com ela. Sim. Porque, se eu não me engano, eu acho que o Wendel quase perdeu a voz de tanto que fazia o Bob Esponja de um jeito que agredia a garganta. Não pode prejudicar. Não pode prejudicar. O dublador, né? Exatamente. E aquilo eu acho que dublava quase 8 horas fazendo aquela coisa estridente que é o Bob Esponja. O Bob Esponja grita, chora. É um personagem difícil. Bem animado. Animado demais, pro meu gosto. Mas eu gosto do Lula Molusco, gente. Eu adoro o Lula Molusco. Nossa, ele é eu na vida. Eu gosto do Patrick. E aí, danifica, porque você machuca. Você fica forçando durante muito tempo, machuca. Aí parou um tempinho, relaxou e grava, eu acho que coisa de 2, 3 horas por dia. E encontrou um modo mais confortável de fazer também. Até porque é um personagem longínquo, né? Que durou bastante. Então, tempo. Você não pode realmente ficar forçando, né? Porque senão prejudica. Às vezes pode ser pode causar um dano até mais severo, até permanente. Cantor tem muito isso, às vezes, né? Se um cantor, às vezes, puxa muito a garganta, pede muito da garganta, ele pode acabar perdendo a voz mais pra frente, né? Bastante, porque é um músculo. Você vai ficar forçando demais, uma hora não aguenta. Sim. Por isso que é muito importante você saber utilizar de forma correta para você conseguir impostar daquela maneira que você alcança, né? Logicamente que você pode fazer um curso de canto, alguma coisa, mas você tem que ir no seu limite, né? Sim. Você tem que ter humildade de reconhecer onde você consegue ir. E dá pra você ir em bastante lugar numa... Cara, você só sabendo o seu timbre de voz, a nota que você consegue alcançar, vai dentro dessa linha de raciocínio. Não tenta ultrapassar. Eu acho que eu consigo cantar um tom mais alto. Você até pode, mas se a tua voz não for propensa a isso, a longo prazo isso é muito prejudicial. Sim, realmente a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa voz. E a gente tá falando aqui de voz porque a voz, ela faz parte da comunicação verbal. Pra quem não sabe, gente, comunicação verbal não é só realmente você falar sobre... você se comunicar por palavras, mas tudo que tá em volta tem a ver. Então, voz, o tom, a respiração tem a ver. Então, por isso que esse é o assunto do podcast de hoje. E já entrando um pouco mais fundo a esse assunto da dublagem, conta um pouquinho sobre como a dublagem é importante para o país no geral, assim. A dublagem, ela tem, acho que um papel social muito importante, que ela democratiza o acesso da população em geral às obras estrangeiras, aos filmes estrangeiros. Então, conta um pouquinho aí sobre como que a dublagem surgiu no Brasil, ganhou força aqui. É exatamente isso que você falou. É uma democratização da
da mídia, de mídia, uma democratização de mídia, de conteúdo para todo mundo ter acesso. Que nem tem muito streaming hoje, que tem produção estrangeira de todo e qualquer lugar do mundo. Uhum. Tem produção turca, produção coreana, produção russa, produção francesa. E trazendo tudo isso para dentro do estúdio de dublagem, deixa todo mundo falando português e é maravilhoso. Porque às vezes a pessoa não tem uma leitura dinâmica de conseguir ver um filme e ao mesmo tempo ler uma legenda. Eu tenho extrema dificuldade com isso. Entendeu? Você é muito auditivo, Eu sou né? mais auditivo. Eu gosto mais de prestar atenção no que está sendo dito no que eu estou lendo. Uhum. E eu acabo perdendo um pouco. Falando de mim, tem gente que sem problema nenhum com isso. Tem gente que vê filme até sem a legenda, porque tem um domínio prático da língua que está sendo falada, tanto do inglês, do francês, enfim. Mas em 62, se eu não me engano, o Jânio Quadros, que fez um decreto falando que todo filme que fosse ser transmitido em TV aberta teria de ser dublado. Uhum. Para esse fácil acesso do público em geral consumir aquela mídia, porque nunca foi passado um filme legendado na televisão. Uhum. A TV inaugurou nos anos 50, com a TV Tupi, em 62 foi feito esse decreto, 12 anos depois da estreia da TV. É um período muito curto. Então, porque naquela época a imagem já não era grande coisa, a qualidade da imagem não era muito boa, e se tivesse que você ver um filme e ler ao mesmo tempo, Você não não entende dá nada. para ler. A qualidade não era e perto do tamanho de televisão que a gente tem hoje. No que tinha naquela época, se fosse 14 polegadas, era uma televisão gigantesca. Uhum. Entendeu? Eu sou míope, se eu tiver que ler numa TV de 14 polegadas, eu não enxergo nada. Uhum. Entendeu? Aí, hoje, está com muito mais fácil acesso todo e qualquer tipo de produção. Uhum. Produção, que nem eu falei, japonesa, principalmente. Os desenhos que a gente assistia quando era criança, desenho japonês, Dragon Ball Z, que nem eu falei agora há pouco. Se não fosse a dublagem, a gente não teria acesso. Sim. Entendeu? Para mim, uma das maiores obras de arte de dublagem, que é Chaves, que passou durante muitos anos no SBT. Aquilo, eu não conheço uma pessoa que, se eu colocar em espanhol no original, vai saber quem está falando. Porque a gente nem sequer conhece direito as vozes dos atores original. E também é muita questão da memória afetiva, né, que a gente tem. Que escuta o Chaves, a Chiquinha, o Seu Madruga, e a gente já lembra. Às vezes a gente lembra até de um episódio específico. Exatamente. O começo de você tá passando na frente da casa de alguém, cara. Se a pessoa tá com a janela aberta, com a televisão passando Chaves, dependendo da frase que você pega ouvindo, você sabe que episódio é. Uhum. Porque grava muito na memória afetiva isso. Uhum. Que pelo menos a minha memória auditiva é muito forte. Entendeu? Então eu consigo, dependendo do que for, identificar exatamente o que está passando, o que é, da onde foi dublado. Uhum. O início do versão brasileira, eu sei o estúdio que foi dublado. E se versão brasileira? Porque acho que quem teve muito contato com Sessão da Tarde, principalmente, né? As crianças dos anos 90 e poucos. Eu sou de 92, ele é de 94, então... Não parece, viu, gente? Parece que eu sou muito mais velho que ela, todo mundo fala isso. E a gente sempre, principalmente o versão brasileira, Herbert Richards. Uhum. E, assim, quem que foi Herbert Richards? E quem que são esses outros estúdios de dublagem? O Richard foi um cara que ele foi pro Rio de Janeiro, acho que no início da década de 40, se eu não me engano, para fazer engenharia, estudar engenharia. E para ganhar uma grana, ele fazia uns bicos de cinegrafista, fotógrafo, Aí, em 46, chegou uma produtora americana, no Rio de Janeiro, para gravar um documentário sobre o Rio de Janeiro. E o produtor era só o Walt Disney. Só o Walt Disney. Era um maluco assim, tipo, um tal de Disney, que inventa um rato, que é famoso pra caramba. E falou, cara, eu preciso de um cinegrafista, e casou do Herbert Richards, tá na hora certa, no lugar certo, não me pergunte como. O Herbert Richards, por falar muito bem inglês, ficou muito amigo do Disney. Uhum. Tanto que o Disney levou ele para trabalhar em Los Angeles durante um tempo. Passou-se um tempo, eu acho que no início dos anos 60, o Herbert Richards abriu o estúdio de dublagem, que, assim, durante
até os final dos anos 90, início dos anos 2000, era o polo de 80% da dublagem das produções aqui no Brasil. Esse polo Rio-São Paulo. No polo Rio de São Paulo, que no caso era no Rio de Janeiro. Tá. E assim, 80% das produções eram gravadas na Herbert Richards. E tanto que, durante muito tempo, a maioria dos filmes que você pega dos anos 80, 90 para frente, sempre vai ter versão brasileira Herbert Richards. Uhum. Que, assim, é memória afetiva do Brasil inteiro. Todo mundo sabe o que é Herbert Richards. Uhum. Pode não saber o rosto, mas sabe o que é. Eu não faço ideia do rosto dele. Entendeu? É um senhor... Nossa, ele era um senhorzinho muito afeiçoado, muito bonitinho, assim, sabe? Entendi. Mas nessa época, a dublagem já fazia da maneira que ela é feita hoje? Como é que funcionava? Não, hoje, se eu não me engano, usa uma ferramenta chamada Pro Tools, Hum. que cada um grava a sua parte. Vamos supor, o filme tem 5 personagens. Cada dublador vai gravar o seu personagem, individualmente. Naquela época, vai ter uma conversa dos 5 na mesma cena. Tá todo mundo 5 em volta do mesmo microfone, cada um com seu texto, cada um com seu fone olhando para uma tela e é ali. Se na frase toda, a última fala, por exemplo, é não sabia. Essa pessoa erra, volta desde o início todo mundo. Nossa. Entendeu? E era assim. O pessoal fala que isso criava caráter. Porque era algo tão difícil que a pessoa ficava em pânico de errar. Porque se você erra, você atrapalhou o trabalho de todo mundo para trás. Isso custa dinheiro, se demora mais, é mais tempo para entregar a produção, entendeu? Então, o pessoal tinha muito cuidado. O pessoal fala que só ficava quem realmente era muito bom e que queria muito aquilo. Que legal. E ainda hoje, nós temos muitos dubladores daquela época, né? Sim, ainda bem. Porque, assim, pra mim, é o pessoal de maior experiência, que nem tem a Selma Lopes. Maravilhosa. Gente, a Selma é uma mulher, que assim, pra vocês terem noção, Pinóquio foi dublado, se eu não me engano, no início dos anos 40, eu não tenho certeza, eu acho que é 39, 40, uma coisa assim. Ela é a mulher que fez a voz da Fada Azul, na animação antiga da Disney, se vocês pegarem. E na parte cantada do Pinóquio, que ele tá todo marionetezinha lá do circo, uma coisa assim, é ela que canta também, porque a dubladora, acho que a dublador do Pinóquio não conseguia cantar. Não sabia, porque tem muito disso também. Tem muito dublador que não canta e tem muito cantor que dubla. Isso é muito bom, mas enfim. Então, para vocês terem noção, ela fez a Fada Azul lá atrás, ela fez a Zira do Rei Leão 2. Só isso. Ela é, até agora, se eu não me engano, a Marge Simpson. Eu não sei se ainda passa Simpson, se tá Simpson em acho que já produção. acabou. Eu não sei se a Disney ainda tá, depois que a Disney comprou, enfim. Mas a Marge, meu Ela Deus. é só isso. É só a Marge Simpson. Assim, que personagem marcante, né? Você fala Marge Simpson, você escutou agora a voz dela na sua cabeça. Exatamente. É isso que pra mim é o trabalho fundamental da dublagem. É você falar o nome de um personagem e automaticamente a voz dele já vem na cabeça. Porque aquilo tá tão marcante dentro da nossa vida que a gente sabe exatamente a voz de quem que é. Eu acho isso muito bonito. Sim. E a Selma, ela tá com 94 anos, maravilhosa, lúcida, ativa. Mais do que eu. E mostra como que realmente você trabalhar com a comunicação, você não deixar de aprender é maravilhoso pra sua vida, pra sua cabeça, pro seu bem-estar, pra sua saúde. Ela realmente é um exemplo maravilhoso. Pra sanidade da pessoa, cara. Sim. Você se manter ativo, você ocupando a cabeça. Se manter aprendendo. Se manter aprendendo o tempo todo é maravilhoso. Ninguém termina a vida sabendo tudo. Muito pelo contrário. Entendeu? Pelo amor de Deus, a gente tem 28 anos. Quem que é a gente na fila do pão? Nessa altura do campeonato. Sim. Mas, cara, é um aprendizado constante. Sim. Você não pode parar. Falar, eu sei tudo. Não sabe, brother. Sabe nada. A hora que você acha que você sabe, tem muito mais coisa pra frente. Sim. Eu quero que você fale também um pouquinho sobre Orlando Drummond. Nossa que eu sei que senhora. você gosta muito. Seu Orlando Drummond já falecido. Já. Orlando Drummond, ele era ator e dublador. Sim. Quem chegou a ver ele atuando, por exemplo, na escolinha do professor Raimundo, ele era o seu Peru.
mas ele também era dublador de um personagem muito marcante. Sim. Que personagem era esse, Luiz? Scooby-Doo. Porque, cara, isso daí que eu tava falando da Selma, o Drummond também, seu Mário Monjardim, que era a voz do Salsicha. Essa galera, centenária, bem dizer, eles eram tudo ator de rádio. E quando chegou a dublagem no Brasil, a primeira dublagem que chegou no Brasil foi, não é Pinóquio, foi a Branca de Neve, em 1939, por aí. E chegou um trabalho e falou, ó, a gente tem que colocar a voz em português nessa animação que chegou da Walt Disney. Como é que a gente vai fazer? Tecnicamente, não existia trabalho de dublagem, a profissão de dublador. Foi essa galera de radionovela que basicamente inventou a dublagem. Os caras é pioneiro numa profissão. E tem gente viva ainda que é pioneira dessa produção. Isso que é o mais bonito. Eles tiveram assim que... Vamos dar um jeito de fazer isso daqui. Exatamente. Mas eles já estavam acostumados também a passar a emoção através da voz, né? Isso, porque era tudo ator de radionovela. E para você ser ator de radionovela, diferente de novela de televisão, tem que ser uma coisa um pouco mais exagerada para ficar o entendimento da sensação, do sentimento, da emoção que está sendo passada ali através da voz. Porque sem imagem é um pouco mais complicado. E aí tem que adaptar isso a algo que agora você tem uma imagem, teve também um trabalho aí de adaptação. Exatamente. Né? O pessoal, se eu não me engano, eles iam para um laboratório de cinema, se chamava Cinelab, isso no Rio de Janeiro. Para lá eles aprenderem, desenvolverem, hoje o que a gente conhece como dublagem. Esse pessoal desenvolveu a dublagem moderna que a gente tem hoje. Que legal. Isso é muito bonito. Muito bonito. E o seu Orlando Drummond? Cara, o Drummond é uma parada absurda, porque é um homem que faleceu com 101 anos de idade. De uma cabeça lúcida até os últimos momentos da vida. Você pega qualquer entrevista, tá um pouquinho mais escasso, porque ele estava bem mais debilitado, mas assim, o cara era pleno. Um homem de 100 anos na cabeça, tanto que fizeram uma homenagem para ele nessa nova escolinha do professor Raimundo. O Paulo Caruso? Marcos Caruso. Marcos Caruso, maravilhoso também, ator sensacional. O Caruso, maravilhoso, não sabia dominar. O Caruso quase teve um troço a hora que chegou na sala de aula para gravar e viu o Drummond lá com 100 anos nas costas, com a roupa de seu peru, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu tenho 28 anos, para levantar da cama de manhã um parto. E como é que o Drummond ele contava, né? Como que ele achou a voz do Scooby-Doo. Porque, assim, o trabalho de dublagem, ele tem que adaptar ao dublador e adaptar à região. E a história de como o Drummond encontrou a voz do Scooby é muito bom. Cara, isso assim, eu vou roubar do Briggs, que eu escutei o Briggs contando uma vez, eu achei maravilhoso. Guilherme Briggs, outro Briggs. dublador. Briggs, beijo, cola lá em casa pra nós tomar um café. Aí, o que era? O Drummond, com a mulher dele, tava, não sei, numa viagem, alguma coisa, e pela janela ele viu um cara tentando pular o muro. E o Drummond falando, eu tava no quarto de hotel com a minha esposa, e eu vi um rapaz tentando pular o muro. E pra assustar o rapaz, eu fiz uma voz de cachorro na janela, eu soltei um... Você tem noção? Que ali, sem querer, o cara desenvolveu a voz do Scooby-Doo. E isso, cara, é muito absurdo, porque lá na frente chegou um trabalho da Hanna-Barbera. O pessoal falou, Drummond, tem essa animação que tem um cachorro que fala. Você tá escalado para fazer ele e desenvolve uma voz. Ele automaticamente lembrou daquele... O cara ali fez o Scooby-Doo. E é muito marcante também. Se você vê Scooby-Doo em inglês, no original, não tem nada a ver. É completamente diferente. Realmente encontrou uma voz. Tanto eu acho que, assim, os personagens mais marcantes de Scooby-Doo, sem dúvida, é o próprio Scooby-Doo, pelo Orlando Drummond, e o Salsicha, que era o Mauro Monjardim. Seu Mário Monjardim. Que também, assim, maravilhosos. Também falecido, também. Né? E, inclusive, faleceram perto um do outro. Coisa de 2 semanas. Eu acho que não foi isso. Né? Foi menos. Bem próximos, assim. E
assim, marcaram acho que 2 gerações inteiras, porque não é só a nossa geração, a geração dos nossos pais. Todo mundo sabe o que é Scooby-Doo. Uhum. Todo mundo sabe. Pelo menos assim, Se você não sabe, vai pesquisar e vai assistir, porque é muito bom. nossa, sim, vai, por favor. Porque é uma animação simples. Basicamente, tem um monstro, um vilão, todo mundo entra em pânico, com medo, e resolve o mistério, e é sempre uma pessoa. Bom, não contei spoiler nenhum, porque o desenho é exatamente isso. Uhum. Só que era feito de uma maneira tão artesanal, desde a produção original do desenho, que aqui, mano, na época era lápis. Uhum. Entendeu? E a dublagem também, que era todo mundo junto. O Drummond com o seu Mário Monjardim. Se você parar para prestar atenção, é de um trabalho muito cuidadoso. Uhum. Entendeu? Que o seu Mário Monjardim também. Ele era o Pernalonga. Só isso. E era o Salsicha e o Pernalonga. Salsicha e o Pernalonga, dos personagens de desenho mais famosos do mundo. O Pernalonga, quiçá, um dos mais famosos do mundo. Uhum. Entendeu? Isso é muito... Se você parar pra pensar assim, esse cara, se fosse meu avô. O cara, meu avô é o cara que faz a voz do Pernalonga. Isso é muito da hora. Tem muitos gigantes. Outro falecido também, seu Isaac Bardavi. Nossa. Que fez a voz do Wolverine. Só Inclusive, até o próprio Hugh Jackman, quando ele veio aqui pro Brasil, eles se encontraram. E assim, é muito bonito quando esse trabalho é reconhecido, né? Sim. E porque a dublagem é uma coisa que você já falou pra mim algumas vezes. A dublagem bem feita você não percebe. Mas a dublagem bem feita não é pra ser percebida. É exatamente aí que tá o pulo do gato. Porque é pra você ficar tão imersivo dentro do que você tá vendo, daquele conteúdo que você tá vendo, que você esquece que aquilo tá dublado. Entendeu? Agora, realmente, quando uma dublagem tá mal feita, ok. Não tem problema você realmente falar que ela tá mal feita. Agora, generalizar, não. Uhum. Porque existe trabalho muito bom. Se você pega todos os Duro de Matar, todos não, mas até o 3, 4 mais ou menos, que era o seu Newton da Mata que fazia. Cara, a voz do Bruce Willis, né? A voz do Bruce Willis, a voz do Lion, do Thundercats. Aqui, o da Mata, não tem um profissional de dublagem que não coloca o da Mata num patamar assim, que quase de um deus da dublagem. Porque o da Mata ele estava num outro plano de profissional. Era muito perfeito o trabalho do da Mata. E como é que funciona isso? Porque, por exemplo, você falou Duro de Matar, o da Mata, que fazia a voz do Bruce Willis. Tem os dubladores que às vezes fazem os mesmos atores, né? Sim. Mesmo em produções diferentes. Uhum. Como que acontece isso? Chama boneco. Boneco. Chama boneco. Por exemplo, o Ricardo Schnetzer, que é um dublador do Rio de Janeiro, o boneco dele é o Al Pacino. A maioria das produções que chegar no Rio de Janeiro com o Al Pacino, quem vai fazer vai ser o Ricardo Schnetzer. São raras as exceções que não é ele que faz. Acontece. Às vezes do estúdio, por questão de agenda, coisa do gênero, não tenho certeza. Mas acontece. Mas a maioria das produções que chega com o Al Pacino, que chega com o Tom Cruise, que chegava com o Richard Gere, não sei se o Richard Gere ainda faz filme. O Nicolas Cage, principalmente, também, o Schnetzer dublava. Então, são bonecos... Só nome pequeno. Só nome pequeno, são os caras pequenos. Entendeu? São bonecos daquele profissional de voz. Que nem o Edward Norton, se eu não me engano, é o Wendell, que dubla ultimamente, virou boneco do Wendell. O Robert Pattinson é boneco do Wendell também. O Robert Pattinson é boneco do Wendell, o Wendell que dublou ele no novo filme do Batman. E também tem, por exemplo, um lance muito legal no Shrek, por exemplo. Tem o burro do Shrek. Nossa, verdade, o burro do Shrek. Entendeu? O burro do Shrek, em inglês, quem faz é o Eddie Murphy. Quem que é o dublador do Eddie Murphy no Brasil? Mário Jorge de Andrade. O que o pessoal fez? Eu vou colocar outro dublador para fazer? Não. Eu vou pegar o cara que faz a voz do Eddie Murphy e colocar em cima do personagem de animação. E isso é um trabalho de direção de dublagem muito bem feito. Sim. E fica perfeito, né? Eu acho que quem já viu os filmes do Eddie Murphy, principalmente dublados, né? Passava muito na sessão da tarde. Nossa, sim.
a voz do Mário Jorge encaixa muito. Parece que encaixa melhor do que a própria voz do Ed Murphy. E no burro do Shrek é perfeito. É perfeito. É muito bom. Casa demais com a energia. Sim. Que a energia do Mário Jorge é uma coisa lá em cima. Uhum. Entendeu? E a do Ed Murphy também. Uhum. E casa muito. Um outro exemplo que, pra mim, a voz dublada é melhor que a do original. Que é a do Adam Sandler. Uhum. Não tem uma pessoa que viu Sessão da Tarde na vida, viu os filmes do Adam Sandler, Paizão, A Herança de Mr. Deeds, qualquer coisa do tipo, que não sabe quem que é a voz do Alexandre Moreno. Nossa, a voz do Alexandre Moreno foi o que me despertou o interesse na dublagem. Exatamente. Porque a voz dele é tão marcante. É muito específica. É muito específica, que eu lembro que eu ainda criança, eu assistindo, e aí eu escutava a voz, era o que você falou mesmo, e ficava pensando, só que eu nunca tinha ido atrás. Até que eu acho que na minha pré-adolescência, assim, eu vi alguma coisa com o Alexandre Moreno, gente, eu conheço essa voz. E aí eu fiquei esperando até os créditos pra subir e mostrar qual que era o elenco de dublagem. E lá eu vi Alexandre Moreno. E eu lembro que na época, assim, nossa, eu demorei muito tempo pra conhecer o rosto mesmo dele. Sim. Mas, assim, a voz é muito boa, é muito marcante. Eu adoro, assim. E foi aí que eu comecei... lógico que não tanto conhecimento quanto você tem sobre o assunto, mas que eu comecei a me interessar. Nossa, que legal. Então, porque dentro de Shrek também o Alexandre tá. Por quê? Quem dubla o Gato de Botas é o Antônio Bandeiras. E o dublador do Antônio Bandeiras no Brasil, na maioria das produções, pelo menos, é o Moreno. Então o pessoal pegou o Moreno pra colocar no Gato de Botas. E ficou perfeito. Nossa, é maravilhoso. Perfeito. Entendeu? É maravilhoso. E já que a gente tá falando do Shrek, eu me lembrei de uma cena que é muito boa, que o Shrek vira e fala assim, aliás, o burro tá com o Shrek perdido no meio do mato, da floresta, e fala assim, e esse arbusto aqui, que é a cara da Fafá de Belém. Entendeu? O que é isso de você inserir elementos regionais, elementos do país, numa produção que é estrangeira? É localização. É você trazer pro entendimento geral sobre aquele assunto. Porque provavelmente no inglês a piada é referente a alguma cantora americana. Só que se a gente simplesmente dubla e fala o nome da cantora americana, que eu não faço nem ideia de quem é, passa despercebido. Tanto assim, que esse Shrek, no caso é no Shrek 2, isso deve ter sido lançado em 2002, 2003. Isso tem mais de 20 anos. E a gente lembra como se fosse ontem. Essa cena é muito forte na minha memória. Entendeu? Porque é exatamente esse o trabalho de dublagem, é fazer uma coisa marcante. Porque se simplesmente fala o nome da cantora americana, é só mais uma fala dentro do filme que passa despercebido. Porque a gente não sabe quem que é. Não faz referência pra gente. Pros americanos, ok. A piada lá pra eles também deve funcionar do mesmo jeito que funcionou dublado aqui pra gente. Entendeu? E também tem um exemplo disso em Supernatural, que tem uma cena que o Dean, o pessoal tá olhando um livro e tem um anjo no livro. Ele vira e fala, nossa, parece a Ana Botafogo. Pra quem não sabe, a Ana Botafogo é uma bailarina brasileira. No original, obviamente, ele não falou da Ana Botafogo. Ele falou de uma dançarina, uma bailarina, alguma coisa americana. Se a gente também só traduz e fala o nome que ele falou no original, passa despercebido. Entendeu? Isso é muito importante. É de um trabalho muito cuidadoso de trazer pra perto uma coisa que é de longe. E é até curioso também, quando tem produções que a gente sabe que é de outro país, e às vezes a dublagem tá tão boa que a gente esquece. Sim. É o caso de Karen e Mina. Exatamente. Karen e Mina, eu até esqueci qual que é o nome inteiro, mas é um programa da Discovery Home and Health que fala sobre uma mãe e uma filha que elas trabalham em reconstrução de casas. Isso. Eu adoro esses programas. É bom. A gente adora. É bom. E a dubladora da Karen, ela tem uma risada tão maravilhosa e encaixa tanto na personagem, na atriz. Não é nem atriz. Na mulher. Na mulher. Porque aquilo não é atuação. Não é atuação. É quase como se fosse um documentário. É um reality show. É um reality show. É um reality show. É como se dublasse o Big Brother dos americanos. Isso. Bem dizer. E, assim, é tão maravilhoso. Ela ri de um jeito que, nossa... que a gente esquece, né, que tá sendo dublado. Nossa, como isso daqui tá dublado?
A gente só lembra quando ela fala, que aqui em Minnesota, eu falo, nossa, é verdade, não é BR essa produção. Entendeu? Não é no Brasil, porque é muito bem feito. Mas qual que é a diferença dessa dublagem e daquela um pouco mais caricata, que o pessoal Cara, sempre fala mal? Isso daí foi... Se você pegou o início dos anos 2000, lá pra 2004, 2003, mais ou menos, tinha vídeos incríveis na Band, que passava depois da Sabrina Parlatore, o top 10 hit do momento. Se vocês não sabem quem é a Sabrina Parlatore... Vocês são muito novos. Vocês são muito novos, Nós somos cara. velhos. A gente é velho. Se vocês não sabem quem é a Sabrina Parlatore, vocês não estão ligados. Enfim, o que acontecia? Tinha aqueles vídeos incríveis, umas explosão, umas pessoas sobrevivendo a umas paradas absurdas. O que acontecia? Eu estava andando com o meu cachorro, de repente eu ouvi uma explosão e eu disse, meu Deus! Cara, isso é horroroso! E o áudio original embaixo, Tem né? o áudio original de off atrás. Começava a pessoa em inglês, o volume abaixava, vinha essa voz do português por cima, entendeu? E isso também é, tecnicamente, não que era um trabalho mal feito, mas não dava para você colocar uma emoção muito forte ali em cima, porque aquilo também não eram atores, eram pessoas normais, eram civis, que estavam contando o relato delas sobre uma situação absurda que elas passaram. E não dava para você colocar muita emoção. E também o trabalho de dublagem naquela época, o pessoal fazia... Não tinha entendido ainda. Não tinha entendido muito como era para fazer aquele tipo de produção. O pessoal estava acostumado a fazer filme, fazer série, desenho. Aí chega uma pessoa, o Bob, falando, eu estava passando na rua quando de repente um pneu de um caminhão escapou e pegou nas minhas costas. Eu falei, que é isso? Ninguém fala desse jeito. Ninguém fala desse jeito na vida, entendeu? Que nem existe um negócio muito... Mas por que fala isso? Por exemplo, como é que é o nome de policial em filme dublado? Tira. Tira. Ok? Tipo, olha, tira da pesada. Os tiras estão vindo. Os tiras estão vindo. Ninguém fala tira. Só que, se eu não me engano, isso era uma gíria dos anos 70, 60 no Brasil, que foi introduzido na dublagem porque o policial em inglês é cop. Como é que você, dentro da dublagem, coloca policial em cop? Não encaixa na Não boca, cabe. né? Lá atrás foi dito tira, só que encaixou tão bem que permaneceu. Até hoje. Se você pegar, os tiras estão vindo. E também tem que tomar muito cuidado com uma outra coisa, que é o cantado. Que americano, dependendo de onde for a produção, o americano fala meio cantado. Ainda mais se for pessoa um pouco mais sulista, aquela parada um pouco mais... Tem um sotaque muito forte, um sotaque né? muito forte. Se fosse fazer um xerife, por exemplo, o xerife fala coisa tipo, hey, what are you doing here? E você vai dublar uma coisa dessa e fala, ei, o que você está fazendo aqui? Não pode, isso não existe. Você fala, ei, o que você está fazendo aqui? Porque o americano termina subindo o tom, a gente tem que terminar abaixando. Entendeu? Para trazer pro brasileiro. Tinha um exemplo maravilhoso no Cacete e Planeta, que era o Fucker and Sucker, se eu não me engano. Que quem fazia era o Márcio Simões e o Mauro Ramos. Dois dubladores maravilhosos. O Mauro é só o Pumba, do Rei Leão, e o Márcio Simões é o Will Smith. É o gênio do Aladdin. É o gênio do Aladdin, que é o Will Smith. E também era o Bruce Willis. Não, Robin Williams. Robin Williams, falei errado. E o que eles faziam? Ali eles faziam exatamente a sátira em cima disso. Que era fazer dois policiais que falavam assim. Ei, você, o que você está fazendo aí? Você não deve fazer isso. Isso é contra a lei. Ninguém fala assim na vida. Entendeu? É isso que o pessoal da produção de dublagem tem que tomar cuidado. Para não trazer de novo isso. E é aquela dublagem dos vídeos incríveis também. Porque hoje o pessoal entendeu como fazer esse tipo de reality show. Você pega Trato Feito, que passa na History, nossa, aquilo é muito bem produzido. É muito bem dirigido, muito bem dublado. É maravilhoso de ver. Porque você simplesmente esquece que aquilo é uma produção americana. Entendeu? Que nem a Karen Mina. Tem um outro negócio também que é o Desafio da Renovação, que é a mesma dubladora da Karen, que faz a Laura Spencer. Que é a apresentadora. É a apresentadora. É a mesma voz. Só que é tão bem feito que é duas personalidades
completamente diferente. Sim. É aí que fica o profissionalismo da pessoa entender que aquilo não é um personagem. São duas mulheres, elas não são atrizes, fazendo... E você tem que fazer duas coisas completamente diferentes, porque cada pessoa tem uma personalidade diferente. É aí que mora a cereja do bolo do negócio. Sim. E, bom, lá no começo você falou que para você ser dublador, você precisava ser ator. Então, mas a gente tem casos de atores que também fazem dublagem. Nem todos os atores dublam, mas a gente tem alguns casos muito maravilhosos de atores que dublam. Sim, um exemplo muito bom. Cara, você quer ver o que é um trabalho muito bonito de dublagem de atores famosos que fazem um trabalho muito bem feito? A Nova Onda do Imperador. Nossa, gente, esse filme é maravilhoso. Entendeu? Esse filme... Selton Eu Mello, não canso dele. Selton Mello, Marieta Severo e Humberto Martins. Assim, são 3 atores imensos. Agora, a Marieta, o Selton Mello e o Humberto nesse filme, cara, é maravilhoso, é muito bem feito. Você esquece totalmente que são aqueles atores, né? Que são aqueles Marieta atores. Severo, gente, se você não conhece Marieta Severo, vá atrás. Marieta Severo é a mãe desse Brasil, porque ela não é ninguém menos do que Dona Nenê, da Grande Família. Sim. Logicamente, ela fez outros papéis muito maravilhosos, mas a Dona Nenê é a mãe do Brasil. É a mãe do Brasil. Todo mundo, acho que vê a sua mãe na própria Dona Nenê Vê um lá. pedacinho da mãe vê ali da Dona Nenê. É maravilhoso. O Selton Mello também é um ator maravilhoso de novelas, de séries. E Humberto Martins também é um ator muito maravilhoso de novelas, principalmente. E o Selton Mello, o trabalho que ele faz em Nova Onda do Imperador é muito legal. É muito bem feito. Ele é meio carioca, né? Mas assim, num jeito que cabe demais. Encaixa. Porque você pega o personagem do Cusco, ele é um personagem um pouco mais malandro. Sim, Ele tem um gingado, uma malícia. E você colocar aquela voz do Selton Mello, com aquele negócio um pouco mais pra dentro, introspectivo, só que num personagem que é pra cima, ficou muito bem encaixado. Falar, a moleque. A moleque. No original não tá a moleque, provavelmente. Só que aquilo ficou tão bem feito, cara, que é uma das partes que, pelo menos, eu dou muita risada. Nossa, do nada o maluco bate o pé na porta e grita, moleque. Mano, é genial. Sim. O irmão dele também é dublador, né? O Danton também. Eles eram dubladores antes de fazer televisão. Ah, é? Entendeu? Aí depois que migraram pra TV. Ai, que legal. A gente tem muitos casos assim. Um caso que eu gosto muito é o Chico Anísio. Sim. Chico Anísio, que era humorista, ator. Ele era o professor Raimundo da escolinha do professor Raimundo. Na original, que depois quem pegou pra mim aquilo não passa de uma homenagem muito bonita. Sim. Entendeu? Que é o Bruno Mazeu, que é filho do Chico Anísio. Sim. Inclusive, o filho do Chico Anísio também é um dublador maravilhoso, diretor de dublagem. O Niso Neto. Niso Neto. O Niso Neto, pra quem não sabe, ele é o dublador do Presto, da Caverna do Dragão, do bruxinho, do Chapeuzinho Verde. É ele que fazia o Presto. Sim, maravilhoso também. E o Niso, ele dirigiu o Chico Anísio em Up. Não, quem dirigiu foi o Garcia Júnior. Ah, foi o Garcia Júnior. Mas ele participa porque ele é o Duck. Ah, é verdade, ele é o Duck. Eu sabia que tinha um... Doug, acho que é Doug, o cachorro. Doug, o cachorro. O cachorro que fala com a coleira que fala lá. Sim. Tecnicamente, eles trabalharam junto. E se você assistir Up, o Chico Anísio se encaixa tão bem, né? É tão bonito. Perfeito. E o Chico, ele não tinha experiência em dublagem, Não, né? aquilo ali foi de um trabalho muito cuidadoso, muito meticuloso e muito paciente de dublagem. Porque se você pegar os bastidores desse trabalho de dublagem, o próprio Chico fala que o trabalho de dublagem é o máximo que um ator pode chegar. Porque você entregar emoção, sentimento, choro, alegria, felicidade, medo, só na voz e colocar certinho dentro do que está sendo passado na tela, é o trabalho máximo que um ator pode conseguir fazer bem feito. E não é algo assim de simplesmente ler, né? Não. Você tá escutando, você tem um retorno, não é? O processo é 3 coisas ao mesmo tempo. Você tem que ler a sua fala, você tem que ver o que está passando e você tem o retorno em inglês, num fone, no seu ouvido do ator original. E você conseguir administrar esses 3 movimentos ao mesmo tempo é de uma coordenação motora que, para mim, é mental muito forte.
que você desenvolver isso a um ponto que fica orgânico, nossa, isso deve levar muito tempo. Uhum. Muito, muito tempo. Eu não consigo imaginar. Um dia a gente colocou um retorno, um fone de ouvido com um retorno da minha própria voz e eu não conseguia falar. É péssimo. É muito complicado. É algo que realmente você tem que treinar bastante. Por exemplo, numa cena gritada, você tá com o retorno da pessoa, do ator, gritando no seu ouvido. E você lendo e assistindo e ter que gritar junto, colocar... Cara, deve ser assim... É servir de louco. Porque tem que ter um parafusinho solto para conseguir fazer isso. Pra conseguir juntar tudo, fazer aquilo fazer sentido. Pra conseguir juntar tudo isso e isso fazer sentido. Porque deve ser muito complicado. Realmente, na prática, eu nunca tentei. Queria muito. Ricardo me chama. Mas, cara, deve ser muito complicado. Uhum. E bom, a gente tá falando bastante aqui de dublagem, mas eu quero, antes de terminar o nosso papo, falar sobre imitação. Eu sei que você tem algumas imitações que você não gosta muito, assim, de fazer, que você acha que não é boa. Eu, honestamente, eu gosto de todas. Porque eu vejo você... É muito legal, porque em casa, né, ele fica assim, não, é assim, pera, é mais pra cá. Vai puxando na voz, assim, até encontrar o tom, o timbre daquela pessoa. E me fala aqui, sobre também como surgiu esse seu interesse por imitação. Foi vendo as pessoas falar? Foi assistindo outros imitadores? Como é que veio isso? Assistindo outros imitadores também. Porque eu acho muito absurdo a pessoa que consegue simplesmente trocar de voz. E assim, a um ponto que você consegue fazer isso de maneira convincente, cara, isso é muito legal. Uhum. Você conseguir realmente modular a tua voz a partir da voz da outra pessoa, nossa, assim, pra mim essa é coisa de mutante. Porque é muito, muito difícil. Há quem faça de maneira mais caricata, fica uma coisa... Você pegar várias nuances específicas da voz e levanta elas, ok, fica legal. Só que agora tem quem faça de maneira perfeita que chega a ser assustador, cara. Entendeu? De político, de artista. Nossa. Mas o que te desperta o interesse em você fazer a voz de uma pessoa? Quando é uma voz muito específica, é porque ela me chamou a atenção de alguma forma. Que nem a do Mário Sérgio Cortella. O Cortella tem um jeito de falar, um sotaque que é dele. Não existe no Brasil aquele sotaque. Cortella inventou aquele sotaque pra ele tomou como verdade, e aquilo ali todo mundo sabe. Uhum. Todo mundo sabe qual que é a voz do Cortella. É aquele cara que vai falando de uma maneira... Se você pegar essa caneta, uma caneta estupenda, uma caneta magnífica, que na Grécia Antiga era utilizada, entendeu? Todo mundo sabe quem que é o Cortella a partir da voz. Você tá de olho fechado, você escuta, você sabe quem que é o Cortella. Uhum. Também tem Leandro Carnal, que é uma voz um pouco mais sucinta, uma coisa um pouco mais pra dentro, com esse fundo preto. A gente começa agora a nossa live do Carnal. A gente vai falar agora sobre política. A política nacional. Entendeu? Uhum. É uma coisa um pouco mais introspectiva, uma coisa mais pra dentro, que também chama a atenção. Que todo mundo que consome sabe quem é. Uhum. Eu acho interessante também, porque eu vi alguns imitadores, obviamente, mas não ia muito a fundo. Aí, depois que a gente casou, eu comecei a ter mais contato com isso. E é muito engraçado, porque tem algumas pessoas que eu nunca tinha reparado que falavam de uma forma específica. Sim. E são pessoas, assim, são ótimos comunicadores, são pessoas maravilhosas, mas que eu não tinha reparado que tinha algo. Por exemplo, o Tony Ramos. A primeira vez que ele me falou, porque fulano imita o Tony Ramos. Gente, mas como assim? O Tony é o Tony. Também outro ator maravilhoso. E como é que é o Tony Ramos? Passa despercebido. A gente tá tão acostumado a ver televisão, TV aberta. Eu, pelo menos, tô. O pessoal hoje vê mais Netflix, coisa do tipo. Mais streamings. YouTube e tal. Mas quem cresceu vendo TV aberta, vendo novela com a mãe, que nem no meu caso, eu vi Rei do Gado, eu vi... que mais? Cabocla. O Clone. Entendeu? Caminho das Índias, que botaram o Tony Ramos fazer um indiano. Entendeu? É muito engraçado, porque se você para pra prestar atenção em todo mundo, cada um tem uma voz muito distinta. A do Tony Ramos é um negócio um pouco mais pra dentro. Você coloca aqui uma coisa mais anasalada, entendeu? Que essa carne tem procedência. Entendeu? É algo mais... Eu não sei explicar. Mas que nem Você não sabe explicar, mas você faz. Que nem se você pega agora o comercial de um banco que tem a menina e a dona Fernanda Montenegro.
A Fernanda Montenegro também, que é um monstro sagrado, Sim. ela tem um jeito muito específico de falar que parece que tá faltando ar na Fernanda Montenegro. Que a menininha fala, esperando, começa a falar algumas coisas, a dona Fernanda pergunta, mas de onde você aprendeu isso, minha filha? Só que ela não fala assim. Onde você aprendeu isso, minha filha? Entendeu? Isso que é bonito. Que a dona Fernanda Montenegro. Ela levanta a voz e parece que o ar acaba. Porque é tomada pela emoção, É tomado, né? É forte. Sim, A Fernanda é atriz de Nossa. teatro, entendeu? Uma das maior, pelo menos pra mim, a maior mulher da atuação que existe. Nossa, Entendeu? gigante. Se eu ver essa mulher na minha frente, eu simplesmente travo e despenco a chorar. Porque eu acho ela um marco na história da televisão, do teatro, do rádio, da onde for. Também maravilhosa. Quem nunca assistiu Central do Brasil, gente, Nossa. é filme pelo qual Fernanda Montenegro foi indicada ao Oscar. Assista também. Nossa, a Fernanda, fala assim, minha amiga, né? A Fernanda, A gente, Nandinha. maravilhosa. Chama ela de Fer. A Fer é maravilhosa. E ela dubla também, que ela fez Nem que a Vaca Nem que a Tussa. vaca tussa, verdade. Cara, aquilo é maravilhoso. Fernanda Montenegro. Nair Belo dublou Nem que a vaca tussa. Não, Nair Belo dublou Dinossauros. Nossa, maravilhoso Em também. Dinossauros tá Fábio Assunção, Nair Belo, Hebe Camargo. Nossa, Vocês não fazem assim, se vocês tiverem 20, 18, 17, vocês não têm ideia de quem é Hebe Camargo. Nossa, gente, mas vá ver, porque essas pessoas são maravilhosas. É muito bonito. É bonito de ver. Entendeu? Presta atenção, senta e assiste um filme bem dublado. Pra você ver. É um trabalho assim... Artístico mesmo. Artístico, é cuidadoso. É uma arte. É cuidadoso. Ninguém tá ali fazendo um negócio meia boca. Entendeu? E aí, sobre as imitações, tem mais alguma aí que você se... Cara, eu não se lembro. orgulha? Eu não lembro agora de cabeça. Que eu vou fazendo em casa, só que eu não que eu não anote, mas eu simplesmente não lembro. Sim. Não, mas tudo bem, fica aí pro pessoal. Se vocês quiserem saber mais algumas imitações... lembrei de uma. Que, inclusive, você fez pra um vídeo que a gente usou no canal Galvão Bueno. Galvão Bueno. Que o Galvão tá mais velho. Muito mais velho. Então dá uma voz um pouco mais rouca. Dá aquela coisa aqui um pouco mais pra dentro, Galvão Bueno, cavalo rouca. Acabou a Copa, achei que eu ia narrar o Hexa do Brasil, quando acabei que não narrei. Me aposentei, agora vou só vender a Bueno Wines pra comer com presunto, maravilhoso. E é isso, amigo. Olha lá, olha quem fez. Olha o gol do Ronaldinho. Sensacional. Gente, eu adoro. Se vocês também gostam disso, por favor, gente, comenta aqui. Pede mais, que a gente vai forçar o Luiz a fazer mais imitações. E é isso, fico muito feliz que você aceitou o convite de participar aqui. Sei que é realmente... É sair da zona de conforto, você vir aqui pra frente das câmeras, pra você falar. Para um público que você não conhece, sobre um assunto que... Quando eu até te convidei pra falar sobre isso, você falou, mas eu vou falar sobre o quê? E você tem muito conteúdo, como todas as pessoas têm muito conteúdo pra vir. Eu vou ficar muito feliz com esse... Eu estou muito feliz com esse projeto, que é o Desembucha, que a gente vai abrir os horizontes das pessoas para elas perceberem que a comunicação é extremamente rica e ela pode ser fortalecida para passar realmente a mensagem que você deseja. E o podcast trazendo convidados extremamente especiais para a gente falar a respeito de vários assuntos. Se você tem interesse sobre algum assunto, também comenta aqui o que você quer aprender sobre. Exatamente. E muito obrigada, Luiz. Gostou? Nossa, adorei. E só para finalizar mesmo. Mas comunicação, onde que isso se encaixa? Em tudo. Tudo isso que eu falei é comunicação. Porque se você assistiu desenho, se você assistiu novela, assistiu filme, foi porque alguém se preocupou em colocar aquilo na sua língua para ficar de fácil entendimento para você. Entendeu? Além de comunicação, isso é um trabalho social. Sim. Você trazer isso para perto, para todo mundo ter acesso de maneira fácil e simples, cara, isso assim, realmente é um trabalho social. O que o dublador faz para mim é um trabalho social. De verdade. É um trabalho muito bonito, né? É né? bonito, porque você traz para perto uma coisa muito distante, que é um filme coreano. Você um filme francês. Um Amélie Poulain, por exemplo. Você vai ver aquilo uma pessoa que não tem face, ela
a leitura dinâmica, vai ficar perdida. Um filme com muita informação, por exemplo, o Lobo de Wall Street, que tem muita informação de dados, de números o tempo todo. Quem não tem a leitura dinâmica para conseguir ver o filme legendado, fica muito perdido. Porque o tempo inteiro, vários dados, é um filme rápido até, com muita informação de número, de termo, de investimento. Isso também a gente consegue ver em videogame, né? Sim. Tem muito videogame que existe a opção legendada, mas também existe a opção dublada. Eu sei que muitos jogadores, você mesmo, prefere jogar dublado. Eu jogo dublado. Pra prestar atenção melhor nos detalhes. Exatamente. Óbvio, tem alguns que não passam pelo trabalho de dublagem, ok, tudo bem. É um pecado na minha concepção, porque de verdade, aquele Red Dead Redemption, aquilo dublado seria uma obra de arte mais do que já é. A dublagem original já é muito bonita. A dublagem original já é muito bonita. Se fizessem uma dublagem também, ia ser agora, por exemplo, tem o novo God of War. Cara, aquilo é uma obra de arte. O Ricardo Juarez. Ricardo, você é um monstro, cara. Entendeu? O cara que faz o Mimir. Eu não lembro o nome dele agora, mas, mano, é sensacional. Sim. Pegar uma produção desse tamanho, que eu tenho 28 anos, eu jogo videogame há 33. Entendeu? Na minha época, eu peguei o Super Nintendo na mão, todo mundo que pegou também sabe, você ia jogar um Superstar Soccer, que é de futebol. Ali era tudo em japonês. A escrita era em japonês. A gente tinha que decorar no menu qual que era para jogar com a amiguinha. Tipo, é o 3, então anotava. No menu número 3, a opção 3 é para jogar contra. E agora tá tudo dublado, narração de jogo de futebol com o Gustavo Villani, o Kai Ribeiro. Entendeu? Eram uns narradores japoneses que a gente não entendia nada que os caras falavam. E trazer isso para ficar uma coisa social, todo mundo consegue entender. Agora que você falou disso, eu lembrei, assim, a gente daqui a pouco vai finalizar, mas ainda sobre a dublagem, o trabalho de tradução da dublagem da Disney, principalmente nas músicas. Gente, é um trabalho, assim, tão minucioso realmente, porque se você assistir Frozen em todas as línguas, e principalmente a parte da música, a mensagem que passa é idêntica. Pode ter uma mudança de uma palavra ou outra, mas a mensagem é maravilhosa. Aquilo realmente toca o coração das crianças, toca o coração de quem assiste, porque eu sou uma criança de 30 anos que assiste. Nossa, eu choro com a Elsa andando de cavalo, cabelo solto a milhão. Puta, eu acho linda aquela cena. Então, assim, é realmente um trabalho muito cuidadoso, né? De, às vezes, pegar até pessoas que tenham um timbre parecido da voz pra fazer, como em Spirit. Em Spirit, o cantor, que em original em inglês, eu não me recordo. Bryan Adams. Ele tem uma voz meio rouca, né? Bem rouca. E aí escalaram o Paulo Ricardo, o cantor Paulo Ricardo, pra fazer. E, gente, parece que é a mesma pessoa cantando em inglês e em português. Parece, muito... É de um trabalho de direção de dublagem, assim, muito minucioso. Sim, é lindo. Então é um trabalho muito bem feito, que merece ser exaltado, sim. É a comunicação, assim, mais pura que existe. E eu fico muito feliz de ter falado sobre esse assunto com você aqui. Nossa, eu também. Ainda bem que você lembrou da parte tanto da música quanto dos videogames também. Porque é uma coisa importante para quem consome esse tipo de conteúdo. Porque a gente se sentia muito excluído. Porque na maioria dos jogos antigos tinha em inglês, francês e espanhol. Tipo, meu Deus, já fez essas 3 vozes? Coloca um BR, um português BR. E também hoje tem a dublagem português brasileira e a português de Portugal, né? Sim, todo mundo. Isso é muito bom, porque realmente mostra que é pra abranger todo mundo. Sim, todo trabalho de dublagem no planeta hoje é muito bem feito. Muito bem feito. Alguns países e outros, assim, que não que se recusam, mas não fazem a dublagem porque não acha necessário. Mas a dublagem brasileira é considerada a melhor dublagem do mundo. Ela e a do Japão. Se eu não me engano, a do Japão é a primeira, a do Brasil é a segunda. Entendeu? Prestem mais atenção na dublagem. Sim. Porque é realmente um trabalho social que faz com que todo mundo tenha acesso ao mesmo conteúdo. É muito legal.
Muito feliz de ter recebido aqui. Cara, Obrigada mais nossa. uma vez. Eu que te agradeço por me chamar lá em casa. Não, o vídeo foi feito oficialmente. Fico muito feliz. E se você gostou do assunto, comenta aqui embaixo. Se quer saber mais sobre algum outro assunto, mais sobre a dublagem, se quer ver mais imitações do Luiz, quer ele mais em frente às câmeras, fazendo os vídeos de situações engraçadas, comenta aqui também. Foi um prazer ter vocês aqui, foi um prazer te ter aqui também Nossa, o no prazer foi meu. podcast. E nos vemos no próximo conteúdo. Tchau, tchau. Tchau!